versos 30 e 31, onde diz assim o Senhor: a beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Jeová, o Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos, e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Com o pensamento nesse texto, eu gostaria de iniciar essa nossa reunião da tarde, depois de todo mundo estar com a barriguinha cheia. Acredito que alguns descansaram, né? Tiraram o soninho. Com certeza não tinha vontade de levantar da cama, porque está frio, está chovendo, né, irmão? A vontade é ficar deitado, que é muito bom. É tudo de bom ficar deitado debaixo da coberta nesse frio. Eu posso dizer, fui fora de casa, eu e até meu esposo, privilegiados, porque ganhamos cobertor até depois do almoço. A gente também ficou bem aquecido. O quê? O senhor não faz ideia. Nós somos tratados como reis e rainhas, não é não, Deus? Ganhamos cobertor e tudo. Vocês não sabem de nada. Daqui a pouco vocês vão ter que me engolir, que eu não vou querer mais ir embora daqui. Vou voltar aqui direto. Depois disso tudo, e depois desse texto maravilhoso da Palavra de Deus, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos nesta tarde. É lícito para a mulher cristã sensualizar? Lembra qual foi o título da pregação da manhã? O perigo da sensualidade. Então a pergunta é lícito a mulher cristã sensualizar? O que vocês acham? Uma falou não sei, outra disse sim, outra disse não. Deus nos fez mulheres sensuais. Deus nos fez como, sensuais. É uma graça peculiar da mulher a sensualidade. Agora a questão, eu acho que passa muito por onde a irmã falou. É lícito a mulher cristã sensualizar? Depende. Depende de onde e com quem, não é? Se a gente pensar por esse aspecto, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que é sensualizar? Vocês falaram uns que sim, outros que não sabem, outros que talvez, outros que não. Mas e o que é sensualizar? Provocar o quê? Desejos, talvez. Provocar desejos sexuais em alguém. Nós precisamos ser honestos sempre. Nós somos seres sexuais? Sim. Nós somos seres sexuais. Então, sensualizar, provocar desejos sexuais em alguém. Agora, a gente tem que entender, como a irmã falou, depende de onde isso tudo acontece. Vamos ler, o irmão que está com a Bíblia na mão, ache para nós, por favor, Colossenses capítulo 3, verso 5. Colossenses capítulo 3, verso 5. E pode ler, porque a versão mais comum fala lascívia. Dentre essas obras fala lascívia. As obras da carne, a sua fala os vossos membros, né? Algumas versões falam as obras da carne, que são impureza. 3. Isso. Aí algumas versões falam os vossos mortificai, pois, as obras da carne, que são impureza, prostituição, lascívia. E aí quando você pesquisa lascívia, Apetite desordenado. Lascívia é um apetite desordenado e também a sensualidade excessiva. Também é lascívia. E Deus fala que isso são obras da carne e que a gente deve crucificar. Então a gente precisa meditar com honestidade, irmãos, nesse assunto.
O que nos leva, quando nós, lembra que de manhã a gente falou assim, nós mulheres olhamos e identificamos o que está acontecendo com a outra, né? A gente percebe o comportamento. O que a gente pensa que leva uma mulher a fazer uma foto de costa, mostrando o cabelo? É porque tinha os slides, né? Mas quis Deus que não pegasse ali no telão. Então, não está aparecendo. Então, eu tenho que falar aquilo que iria aparecer ali. Quando a mulher faz foto de costa. Deixa eu colocar aqui, para poder mostrar aqui. E agora... É isso que eu estou falando. Então você tem que ver. Por isso que seria muito visual, realmente. Então, o que nos leva a fazer esse tipo de foto? Chamar atenção. Do que? Do cabelo? Do corpo dela. Ela quer chamar atenção para o corpo dela. Ela quer chamar atenção para a parte de trás do corpo dela. Alguém aqui acha que não? Não, de jeito nenhum. Pode ser que seja outra coisa. Você não pode julgar que é isso. Pode ser que seja outra coisa. Tem alguém que pensa assim? Não, pela foto que eu vi, não. Ela quer isso. Então, quando a gente vê uma foto assim de uma mulher, a gente logo imagina que ela quer mostrar algo que não tem muito a ver com o cabelo nesse caso, igual o irmão falou. A gente não pode se iludir, nem tentar iludir o nosso coração. Então, por que uma mulher faz isso? Deixa eu falar uma coisa com vocês, que a gente usa isso até no consultório. Quando a pessoa ela está muito insegura, está vivendo uma fase da vida muito insegura, por questões diversas, pode ser, se for casada, pode ser problema no casamento, se está namorando, pode ser problema com o namorado, pode ser problemas diversos. Quando ela vive um momento de segurança na vida dela, uma das coisas que a gente no consultório pergunta para ela é como está o guarda-roupa dela. Quando eu digo guarda-roupa, geralmente na igreja os irmãos falam assim: ah, você quer saber se ela tem saia curta no guarda-roupa, roupa transparente? Não. Eu quero saber como que está arrumado o guarda-roupa dela. As roupas estão em ordem, se você abrir a porta do guarda-roupa não vai cair nada em cima de você, está tudo no seu devido lugar, o que tem que estar pendurado está pendurado, o que tem que estar na gaveta está arrumadinho, a gaveta não está embolada. Sabe por quê? Porque como a sua vida começa a se enrolar aqui, as coisas no exterior ao seu redor começam também a enrolar. Então, se o seu guarda-roupa, alguns indícios que a gente vai perseguindo, se o seu guarda-roupa está uma bagunça, se você não consegue manter as coisas no devido lugar, pode saber que a sua vida, aqui na tua mente, no teu emocional, nas questões financeiras, provavelmente vai estar tudo muito confuso também. Então isso é só para a gente conseguir perceber que a vida da pessoa realmente não está em ordem. Então eu digo para você, como é que está o seu guarda-roupa? O meu tá perfeito. Está tudo organizado? Não assim, né? Não está tudo? Não está tudo? Como é que está o seu guarda-roupa? O meu tá Está tudo no lugar? Isso é maravilhoso. É sinal que você consegue pegar suas caixinhas e deixar elas todas organizadas. Não tem nada enfiado debaixo do tapete, não tem lixo, não tem desordem, não tem problemas que você está empurrando com a barriga, que não está querendo enfrentar, que não está querendo resolver, não está adiando situações constrangedoras. Isso é o seu guarda-roupa todo em ordem. Eu tenho uma paciente que, por exemplo, ela sempre falava assim, quando ela chegava no consultório, eu perguntava, como que está o guarda-roupa? Já organizou? Ela nunca conseguia organizar. Aí ela falava assim, consegui. Só que está organizado porque as roupas eu vou tirando agora do varal, passo, dobro e deixo em cima de uma mesinha lá no quarto. Quando eu puder, eu vou arrumar dentro do guarda-roupa. Então só está organizado porque ela não mexe dentro do guarda-roupa. Isso significa o quê? Que ela continua procrastinando a resolução dos problemas dela. E isso é real, tá? Isso não é brincadeira, não. Você pode fazer um teste na sua vida, fala. É real mesmo, porque a minha filha aconteceu exatamente isso. Poxa, eu tô falando pra você que é real, menina.
não é porque eu estou brincando, estou inventando, não. É real mesmo. Você está dando seu testemunho. Você está analisando. A Vanessa igual dela assim, tudo para buscar. Se abrir assim, você não sabia. Agora ela botou com a boca grande, botou tudo no lugar. Aí a vida começa a se organizar nas outras áreas. Então começa a organização para o guarda-roupa e depois expanda isso para as outras áreas da sua casa. Vai para a cozinha, onde estão colocados lá os potinhos, as vasilhas, as louças, também deve organizar. E assim você vai organizando cada cômodo da sua casa. E isso vai se refletindo nas áreas da sua vida. Cada área da sua vida vai ficando organizada também. Isso é certo, tá bom? Então, tendo entendido isso, eu quero dizer o seguinte: a mulher, quando ela tem uma necessidade excessiva de sensualizar, é porque a vida dela está insegura, as coisas estão fora de ordem, provavelmente o guarda-roupa está desarrumado, as afeições dela estão colocadas no lugar errado. E a gente precisa tomar cuidado, porque como a gente conversou de manhã, a mulher ela é uma ferramenta hoje no mundo, ela é uma ferramenta de transformação social. Então nós somos usadas como joguete pela mídia, pelas novelas, pelos filmes, pelas músicas, que falam, cantam, mostram coisas de nós que não é o que deve ser, pelo menos não é o plano de Deus para a nossa vida. Quando a gente se repete coisas que o mundo fala sobre nós, a gente às vezes está repetindo coisas que a gente não sabe nem de onde veio, qual a origem daquele pensamento, daquela ideia, daquela teoria, daquela filosofia sobre nós mulheres. Quer ver o que eu anotei aqui, que demonstra muito bem isso? Tem um filme muito antigo, o título do filme era O Diabo Veste Prada. Já ouviram falar? Já assistiu? Então, nesse filme, O Diabo Veste Prada, tem uma executiva, né, poderosa, famosa, e com muito dinheiro, e um diálogo com uma secretária mal vestida e mal informada, ela fala assim: qual o cinto que eu vou usar? Porque era muito importante para ela escolher o cinto. E a secretária fala assim: olha, pouco importa, é só um cinto. E aí essa executiva muito bem informada, conectada, rica, endinheirada, diz assim: é só um cinto para você, que não sabe, né, a importância, que veste aquilo que nós planejamos para vocês vestirem e você compra em um brechó. Ou seja, além de você usar só aquilo que eu determino que você use, você nem tem dinheiro para comprar, você compra no brechó. Sabe o que isso significa? Uma realidade muito grande, que nós usamos, muitas vezes nós somos aquilo que outros planejam para nós. Muitas vezes aquilo que a gente gosta, que a gente entende que é bom, que agrada ao nosso Deus, a gente não usa, porque a gente quer usar aquilo que alguém, na maioria das vezes, sabe-se lá o que essa pessoa tem na mente, que Deus ela serve, provavelmente não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ela planeja algo para a sua vida. E você vai lá e usa aquilo e abre mão de usar aquilo que é bonito, que é belo, que às vezes você até gosta. Se submete àquilo que o outro quer para você. E você não sabe nem de onde aquilo veio. Irmãos, às vezes a novela coloca lá uma sandália, um sapato, um tamanco, um sei lá o que é feio, que é esquisito, que eu nem gosto. Mas no outro dia está todo mundo usando. Por quê? Porque a artista da novela usou, porque o cantor tal usou, porque a famosinha blogueirinha tal usou. E aí eu vou lá e repito aquele comportamento, que na maior parte das vezes não passa por um assim diz o Senhor, não agrada a Deus, mas todo mundo está usando, está na moda, eu vou usar também. O que vocês acham disso? Não é muita pobreza nossa nos submetermos a conceitos, a ideias, a filosofias, a comportamentos que o mundo coloca para nós como padrão e a gente aceita sem questionar?
Esse filme O Diabo Veste Prada, ele mostra essa nossa realidade enquanto população. A gente vê, concorda, entende que é isso mesmo, mas a gente continua repetindo esse comportamento. Tem uma prima do meu pai, né, que ela ganhou uma Melissa, ela trabalhava numa loja. Irmãos, a moda, diz o texto assim, é uma deusa o quê? Tirana. Ela muitas vezes nos expõe ao ridículo. Tem moda que é ridícula, feia mesmo. Roupa rasgada há um tempo atrás, irmão, a gente jogava fora, né? A gente comprava ela inteirinha e quando rasgava a gente jogava fora. Hoje a roupa rasgadona, pedação assim, ó, faltando, é caríssimo. É metade pano, metade buraco, é caríssimo, mas está na moda. Está luxando, está na última moda. E o irmão falou, eu lembrei de uma coisa. E o coroa que usa a calça rasgadona, às vezes eu até brinco com meu marido, eu falo assim, você não vai comprar uma calça rasgadona para você? O coroa que usa a calça rasgadona, ele ainda é visto tipo assim, tá um coroa fashion, na moda, né? Tá bombando, tá parecendo um garotão. Irmãos, lá no passado, há 30 anos atrás, irmão, o senhor não usou. Você tem calça em casa boa, não? Só tá rasgada a calça. Quer ganhar uma nova? É assim mesmo, sabe? Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem um programa de TV, ele é da TV a cabo, mas eu acho que passa, se eu não me engano, na TV aberta também. Ele se chama Esquadrão da Moda. Alguém que já ouviu falar? Já? Então, aí eu pesquisando lá, dando umas bugadas, eu encontrei, teve um episódio do Esquadrão da Moda que foi sobre para mulheres evangélicas. Então, esse programa, para quem não sabe, ele vai ensinar uma pessoa a se vestir, né? E essa mulher é uma evangélica e a amiga dela entendia que ela ia para a igreja muito mal vestida. E aí escreveu ela lá no programa Esquadrão da Moda. Só que preste atenção, o Esquadrão da Moda é um programa onde aqueles estilistas que ensinam as pessoas a se vestirem, eles são crentes ou não? Eles não são crentes. Eles são pessoas mundanas. Se vestem de acordo com o mundo. E eles pegaram a crente e foram ensinar a crente a se vestir. E vocês sabem que eles ensinaram a crente direitinho? Eles falaram para a crente tudo aquilo que a gente sabe que é correto. Pegaram aquela mulher que ia com uma roupa muito curta, muito colada, um decote enorme, toda coitada, nada de crente. E eles ensinaram para ela, e eles falavam assim, mas evangélico não vai para a igreja desse jeito, não. Nós vamos ensinar você como é que é. Você não pode ir para a igreja com esse decote. Você não pode ir para a igreja com uma saia nesse comprimento. Você não pode ir para a igreja com essa transparência. E foram jogando as roupas dela fora, porque lá eles jogam a roupa fora, né? E dão roupas novas. Irmãos, eu fiquei chocada, porque eu falei assim, gente, tem ímpio, tem mundano que tem mais consciência do que muito crente, do que é uma roupa que convém ou não ir para a igreja. Isso para nós é um tapa, é uma vergonha. Não é? Porque assim, nós tínhamos que ensinar a eles. E eles pegam uma pessoa da igreja e vão ensinar a essa pessoa o que pode e o que não pode. Porque quando a gente, no nosso imaginário, imagina o cristão, a gente já pensa algumas coisas, que às vezes depois que a gente vem para a igreja, a gente esquece. E a gente começa a relaxar. Aí quer ver uma outra coisa? Tem uma mulher, se o Del quiser pegar e mostrar para os irmãos de pé, essa mulher, eu não sei quem é ela, só um minutinho. Eu não sei quem é ela, mas ela é uma blogueira de youtuber, essas coisas. Ela é crente, qual fé que ela professa, não sei.
Mas ela fala o seguinte, em um dos vídeos dela: o diabo, ele veste a vácuo. E aí ela colocou essa capa aqui, que ele vai mostrar de perto para vocês, em uma postagem dela. O que essa capa diz para nós? Eu não sei quem é essa mulher, mas eu sei que ela não é adventista, eu sei que ela não é da reforma. Isso é o que eu sei. Se ela tem algum tipo de cristianismo, não sei. Mas o que isso diz para nós, irmãos? Quando a gente olha uma pessoa lá de fora, do mundo, não é da nossa fé, dizendo uma coisa dessa, o que isso fala para nós? Ela está dizendo assim: estilo de crente sexy, e ela faz uma cara de quem diz assim: isso é um absurdo. Crente sexy combina, na cara dela a gente entende isso, ela está fazendo essa pergunta: combina ser sexy com ser crente? Dá para vir para a igreja sensualizar? É isso que ela está dizendo. E aí diz assim: o diabo não veste só Prada. Prada é uma marca caríssima, mas o diabo veste a vácuo também. E aí tem essa foto. O que tem de errado na vestimenta daquela mulher que ela mostra ali, aquela saia? É só colada? Irmãos, vamos parar para pensar. Se nós olhamos uma mulher vestida com uma saia daquela aqui dentro da igreja, se eu estou aqui usando uma saia daquela, você consegue ver o meu corpo todo? Apesar dele estar vestido? Você viu tudo? Não, você viu tudo, só não viu a cor da pele. Mas o resto você viu tudo. Você viu tudo que você precisava e não precisava. E aí nós vamos pensar o seguinte: aí eu estou aqui, a irmã está aqui, está aqui o casal lá, os irmãos dirigindo aqui a escola sabatina. Eu venho aqui com as crianças fazer a apresentação das crianças. Sou professora das crianças, mas eu fui embalada a vácuo. Mal consigo respirar dentro daquilo ali. E aí eu venho aqui. Olha, eles vieram nos prestigiar, tá vendo? Que gracinha. Não, esses não. E aí eu venho aqui, professora das crianças, chego diante aqui do irmão para fazer uma pergunta, para pegar um microfone, sei lá, para fazer o quê. E aí eu me debruço aqui sobre a mesa, com aquela saia de costa para os irmãos. O que vocês acham? Vamos ser honestos, vamos ser honestos. O que vocês acham? Se alguém acha que está certo, que está tudo bem, pode falar também. Eu acho que está errado isso. Acabou a santidade do meu pensamento. Vamos ser sinceros. Os homens, por exemplo, a mente deles vai para onde? O meu marido que é safado porque ficou olhando o que não devia. Mas deixa eu falar, ele veio para a igreja, sentou aqui na frente para olhar o que está acontecendo aqui mesmo. Ele veio para olhar o que está sendo ministrado aqui. E o que está sendo ministrado aqui não é para acontecer esse tipo de coisa. Se nós cremos que tem um Deus que vem aqui aceitar nosso louvor, nosso culto, nossa oração, a gente entende que é aqui para frente mesmo que é para a gente olhar. Irmãos queridos, não vamos ser hipócritas. É um constrangimento total. Porque o irmão ele tem duas escolhas. Ou ele olha para baixo ou para o céu, ou ele vai pecar. Ele vai estar olhando e ele vai pecar. Ele vai pecar. O meu marido vai pecar. Uma vez eu passou na lição de escola sabatina sobre esse assunto. Aí quando eu olhei assim, então por isso que o nosso vestuário tem que ser um vestuário que não conduz o irmão a pecar. Ele vai pecar. E o pecado, só que tem um detalhe. E o pecado dele não é só dele, é dela também. Se eu que fui o instrumento que fiz isso aqui dentro da casa do Senhor, que estou trazendo maldição para dentro do povo de Israel, o pecado é dele, mas é meu também.
Porque você deliberadamente, quando olha no espelho, veste a roupa vácuo e olha de costa, o que você está querendo? Você está querendo ter certeza de que você vai conseguir sensualizar. Olhei, hoje eu vou abafar. Se você olhou de costa, não tem jeito. Você está vendo se você vai alcançar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Fazer o irmão pecar? Fazer o marido da irmã pecar? Quando a gente chega na igreja com esse tipo de roupa pequenininho, a gente cruza a perna e está lá na frente, como é que fica? Se eu sentar aqui na frente, irmã, e cruzar a perna, geralmente é um problema, né? Já dá problema. Se você tiver com uma roupa curtinha, aí os irmãos que estão aqui na frente. Se o corpo for alto igual esse aí, falou na frente, piorou, né? Eles vão ter que escolher se olha para cima, se olha para baixo ou se fecha os olhos. E se fosse no antigo Israel, eu creio que descia fogo do céu e te consumia na hora, né? Vamos ser honestos. Vamos ler aqui. O irmão está com a Bíblia na mão ainda? Vamos ler Tiago 1,15, por favor. Ciência, havendo concebido, dá a luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Olha só, olha que texto profundo, que às vezes a gente não presta atenção. E o pecado consumado, olha só, muito profundo isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda beleza física, ela não foi feita para ser mostrada para todos. Sabe por quê? Porque ela desperta desejo. E quando ela desperta desejo, conforme diz o texto de Tiago 1,15, ela precisa ser consumada, porque o desejo, irmãos, é uma coisa que tem a ver com hormônios sendo liberados no teu corpo. Adrenalina. O mais triste, mano, é que muitas vezes você ouve falar, porque é bonita para se mostrar, os homens que... Entendeu? Aí, olha só, o que é bonito é para ser mostrado. Então vamos analisar. O que é bonito é para ser mostrado. Então eu venho na igreja e mostro. Desperto desejo num homem que não é o meu marido. Esse desejo, ele precisa ser consumado, porque, como eu disse, são hormônios que vão ser liberados. E esse desejo sendo consumado gera a morte. Irmãos, o pecado sempre gera morte. Sempre gera morte. A gente não pode esquecer disso. O pecado nos atrai, porque nós somos psicologicamente, patologicamente enfermos desde o pecado que aconteceu no Éden. Então nós somos atraídos naturalmente pelo que é perigoso e mal. Nós temos uma atração pelo que é perigoso. A gente gosta de andar na beira da pirambeira, assim, ali onde quase está caindo, porque isso libera adrenalina, são hormônios na flor da pele. Só que quando se consuma, gera a morte. Uma maravilhosa. Ele quer ser um missionário, escolheu ser um missionário. E aí eu dizia para ele assim, nessa palestra mesmo da tarde, a gente conversando, e eu dizia para ele assim, olha só, sabe por quê que um jovem e uma jovem que namoram não ficam se pegando demais, sabe, jovem? Não fica se amassando demais? Porque nós temos hormônios. E quando o hormônio é liberado, ele precisa ser liberado de alguma forma, ele precisa sair. Foi liberado na corrente sanguínea, ele tem que sair de alguma forma. Porque senão isso gera um estresse tão grande que faz até mal. E como esse jovem e essa jovem que não são casados não vão poder dar vazão àquilo que está acontecendo dentro do corpo dele com a liberação de hormônios, vai gerar pecado. Entendeu? Vai fazer mal para a saúde. E é a mesma coisa eu vir aqui com uma roupa que busca constranger os irmãos e as irmãs também, porque as irmãs também ficam constrangidas, não é verdade? Causar mal para dentro da igreja, e depois, se eu for consumar esse pecado que eu vou colocar no coração dos irmãos, vai gerar morte. Eu vou fazer o irmão depois pecar, vai gerar morte para ele, vai gerar morte para mim.
porque o meu coração não foi sondado. Tiago 3, 13 a 18. Lá fala de uma sabedoria, de duas sabedorias. E diz assim que uma sabedoria é celestial, é divina, vem de Deus. Mas tem outra sabedoria que é terrena. E a sabedoria que é terrena, ela é diabólica. Cuidado. A sabedoria terrena, ela é diabólica. Cuidado com essa sabedoria. Enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Cantares 6, verso 3, fala de um jardim, que a mulher é como um jardim. Só que ela é como um jardim fechado, um jardim particular do seu marido. Não é um jardim público, para todo mundo ficar olhando, tocando nas rosas que tem no jardim, cobiçando as rosas que tem lá. É um jardim fechado, que pertence somente ao seu marido. Irmãos, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, uma experiência da minha vida, que envolveu o meu pai. Quando nós estávamos, esse ano aconteceu isso, nós estávamos lá na igreja onde meu pai congrega, em outro lugar, em outro estado que ele mora, na nossa igreja, e aí um irmão, já de idade, ele veio à frente, fez um apelo, um clamor muito lindo, tocou o nosso coração, não foi, Deus? Esse irmão, ele falou: irmãos, eu tenho visto coisas nas redes sociais dos irmãos da igreja que têm me entristecido profundamente. E aí ele fez um clamor, um apelo ao arrependimento e à mudança de comportamento. E ele falou sobre jovens e velhos, idosos. E aí depois, outra vez que nós fomos lá, o meu pai falou assim: olha, eu descobri que aquele irmão, ele estava falando de mim. Sabe por que ele estava falando de mim? Porque ele viu fotos minhas lá na praia fazendo isso ou fazendo aquilo, sei lá o quê. E ele estava falando de mim. E o meu pai estava aborrecido. Aí eu e meu esposo fomos conversar com meu pai. Meu pai tem 83 anos. Eu acho que ele não seduz mais ninguém, sabe? Mas estava lá. E o irmão incluiu ele no apelo, com razão. E aí nós fomos conversar com meu pai. Eu falei assim: pai, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Como nós temos muito mais tempo de fé do que ele, a gente entende muitas coisas que ele não entende ainda, porque ele é novo na fé. Aí eu falei para ele assim: pai, o senhor pensa que eu estou aqui diante do senhor, o senhor está me vendo aqui toda direitinha. Aí eu vou à praia, e lá na praia eu visto uma roupa de banho e faço muitas fotos lá na praia, mostrando todas as partes do meu corpo, de frente, de lado, de costa, de cima para baixo, tudo bem. E aí eu vou lá na minha rede social e eu coloco todas essas fotos lá. Eu não fui com os irmãos, eu fui sozinha com meu marido, fiquei quietinha lá no cantinho, não tinha ninguém, estava só nós lá, fiz tudo bonitinho. Mas fui lá na rede social e coloquei todo o meu corpo lá. Aí todo mundo viu tudo. Viram meus seios, viram tudo. E aí quando chega o sábado, eu vou lá na igreja, subo no púlpito e começo a ministrar a palavra. E por acaso tem alguns irmãos, homens, que estão lá nas redes sociais e eles viram lá as minhas fotos todas. E viram meus seios, viram minhas pernas, viram tudo. Eu quero que vocês sejam honestos. Esses irmãos vão lembrar do que viram ou não? Ele vai olhar para mim e ele vai pensar e lembrar dos seios que ele viu lá nas fotos ou não vai? Talvez vai estar escandalizado, mas ela acredita. Ela estava na igreja, estava na praia. Eu acho que talvez o irmão nem fala isso. A irmã vai falar, vai dizer lá diz que é crente. O irmão ele vai gostar, ele vai falar sempre: eu vou lá olhar as fotos dela. E você pode até pensar, porque ele tem pessoalmente. Eu queria ver o resto que não vi. Irmãos, vamos ser honestos. Aí eu expliquei isso para o meu pai. E aí ele falou assim: eu nunca havia pensado por esse ângulo. Aí ele entendeu. Eu falei assim: tem uma coisa, o senhor tem 83 anos. Eu brinco muito com meu pai. Eu disse: o senhor não seduz mais ninguém não, pai. Pode ficar aí tranquilo que ninguém vai se encantar com o senhor não. Mas o que serve para um serve para todos. A igreja não pode ter regras seletivas. Eu tenho essas regras para os irmãos, essa para as irmãs,
isso aqui, uns podem, outros não podem. A igreja ela tem normas que servem para todos os crentes. Então, o que serve para mim, serve para o senhor. Então, quando o senhor for lá, no Pará, por exemplo, que o senhor gosta de tomar um banho de rio, o senhor vai lá e toma seu banho de rio, mas não publique as fotos. Vale salientar que não foi ele que publicou. Sim. Foi uma pessoa da família que estava com ela. Que não é da igreja, mas publicou. Mas ele achava que estava tudo bem, ele defendia a ideia. E quando eu expliquei para ele, aí ele entendeu que existe um princípio aí por trás, que, irmãos, não sejamos inocentes. Quando a gente tenta preservar a pureza na igreja, a gente ainda está fazendo pouco, porque coisas continuam acontecendo. Quer ver coisas que, igual eu falei de manhã, em alguma igreja eu passei e o irmão falou, isso nunca acontece no meio dos crentes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 70% dos evangélicos, das pessoas que se professam cristãs de qualquer igreja, afirmaram que já tiveram contato com pornografia, já tiveram ou têm contato com pornografia. Tem vício de pornografia. E de vez em quando tem uma queda e volta para a pornografia. Isso só entre os crentes. Vocês acham que ninguém na nossa igreja tem contato ou tem problema com pornografia? Tem, irmãos. Tem muitos que têm. Tem muitos que têm. E quando a gente vem para a igreja sem se preocupar como a gente está se apresentando diante desse irmão que tem essa dificuldade, a gente está contribuindo para o pecado dele. A gente tem que pensar nisso. Isso é muito sério. E vocês querem ver uma coisa? Tem cristãos que fazem o que eles chamam de nudes. Todos aqui sabem o que é nudes, né? Os jovens sabem. Você não sabia, né, Marli? Você está crescendo na fé ainda. A Marli tem pouco tempo de casado, depois que ela casou, ela está descobrindo um monte de coisa que ela não sabia. Não, na escola eu só comentava muito, assim. Eu ficava na tenda. Não mostrar que não sabe, né? Nossa, que coisa. Pois é. Depois eu vou pedir para alguém falar para você até hoje. Então eu vou dizer para a senhora, irmã. Nudes é fazer fotos nuas de parte do seu corpo. Sem blusa, ou vídeos, sem blusa, entendeu? E mandar, não é fazer para guardar, é fazer e mandar para alguém. Entendeu? Que horror, irmã, é isso mesmo. Mas tem ou não tem? É uma realidade ou não é? Se a gente não trabalhar com as nossas jovens, com as nossas meninas, honestamente, falando abertamente com elas, o problema e o perigo que é isso, a maldade contra elas mesmas, o pecado contra o próprio corpo que é isso. Quando elas crescem, quando são adolescentes e fazem isso, aí muitas vezes vem a vergonha, ficam faladas, cai na boca do povo. É triste, irmãos. Pois é. Aí eu digo para vocês, a gente precisa ou não falar sobre o assunto? A gente precisa falar. A gente tem que se reunir, debater o que está acontecendo, por que está acontecendo. Se nós não vencermos a hipocrisia de ficar tampando o sol com a peneira, pensando que a gente é o que a gente não é, pensando que não acontece o que acontece, nós vamos perder nossas crianças, nós vamos perder nossos adolescentes, nós vamos perder nossos jovens. Porque lá fora ninguém tem pudor de pegar. As crianças hoje, irmãos, elas estão sendo sensualizadas. E todos nós acabamos consumindo um pouquinho de pornografia, sabe aonde? A dancinha do TikTok. Irmãos, a dancinha do TikTok, todo mundo vê. A dancinha do TikTok é a pornografia soft. Sabe o que é pornografia soft? É aquela macia, suave, que passa assim, leve. Parece engraçado. O papai e a mamãe estão colocando a criancinha para fazer dancinha do TikTok. E bota depois, manda no WhatsApp para a família toda, se espalha pela igreja. E tá achando bonitinho. Deixa eu te falar, isso é pornografia soft.
A Playboy, lá nos anos 60, quando ela começou com as coelhinhas da Playboy, foi junto com o crescimento do movimento feminista, erotizando as mulheres e desenvolvendo no imaginário delas o desejo de se tornarem uma coelhinha. Muitas crianças, muitas mocinhas cresceram com o desejo de ser uma coelhinha da Playboy, porque era uma pornografia soft, uma erotização soft, e isso foi crescendo, e hoje nós chegamos na dancinha do TikTok, que hoje a dança já é feita com o celular no chão, com a câmera virada para cima, entendeu? Tem muitas crianças hoje, tem muito número crescendo de adolescentes sendo estupradas. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe, né? Deixa eu dizer para vocês, se a gente não abrir nossos olhos, nos reunirmos mais para falarmos abertamente, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, não, criança não pode ouvir essas coisas, criança está ouvindo na escola, deixa de ser bobo, pai e mãe, criança está ouvindo na escola, e está ouvindo da forma errada, está ouvindo mais do que deve, está tocando onde não deve, porque a gente não fala. Porque a gente quer fingir que dentro da igreja não tem. E tem. E vamos perder quantos mais até a gente abrir os olhos e falar assim, precisamos começar a fazer um trabalho de falar sobre todos esses assuntos com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, o mais cedo possível. E até com as mulheres mais velhas. Vocês, esse debate, essa alerta, vamos abrir nossos olhos. Vamos falar, vamos ensinar, vamos instruir. Porque o diabo não está de brincadeira. Ele não está de brincadeira. Se a gente ficar aqui fingindo que está tudo bem, nós vamos perder muitos soldados de Cristo. Então a gente precisa ser honesto, enfrentar o problema, partir para cima mesmo. Tá? E eu quero me colocar à disposição. Porque muitas vezes o que é necessário, eu vou vir a essa igreja quando Deus permitir, vou falar. Porque é necessário falar. E quando a gente fala, a gente orienta, a gente é considerado careta, muito exigente, chata. Mas se você, deixa eu falar uma coisa para você. Se você se reúne com os adolescentes e abre um debate com eles, honesto, para que eles falem de fato o que vai no coração deles, o que está acontecendo, porque é só fazer um debate aberto, honesto, não para criticar, não é para jogar pedra neles, mas é para dar oportunidade deles falarem o que está acontecendo para a gente conseguir tratar o problema. Não é falar assim, não, vocês estão vendo, vocês estão tudo perdidos, vão tudo queimar no fogo do inferno e jogar pedra neles. Não, deixa eles falarem o que está acontecendo, os motivos. E vamos trazer para eles uma visão diferente da que eles têm recebido lá fora. Essa é a minha proposta para a igreja, para nós mulheres, porque eu acho que é necessário. Que Deus nos abençoe. Eu falei